Graças a paz, irmãos. Estamos muito felizes com a oportunidade de podermos voltar aos cultos dominicais, tendo em vista que já há alguns meses já estávamos com os cultos de oração nas quintas funcionando. Mas a alegria em poder estar mais um momento congregando com a igreja é algo muito especial. E nos alegramos com isso e gostaríamos de informar aqueles que não poderão estar que continuaremos mantendo a nossa participação, ministrar da palavra através das redes sociais. Também estaremos fazendo as gravações para que vocês também possam acompanhar os cultos através das redes que já disponibilizamos. Atualmente nós disponibilizamos o YouTube e também agora com podcasts. Então nós temos até o momento o Spotify, já postamos as descrições, já compartilhamos o link, e o bom dele é que você pode apenas ouvir, o seu aparelho pode ficar bloqueado, você com um fone de ouvido, onde você estiver, poderá acompanhar. Não necessariamente precisará estar com ele ativado e vendo para poder acompanhar a palavra de Deus compartilhada através das plataformas. Gostaríamos de compartilhar a palavra de Deus com vocês nesse momento em Salmo, capítulo 51. O capítulo 51 de Salmo vai ser um salmo de confissão diante do pecado que Davi havia cometido. Ele havia adulterado com uma mulher chamada Batseba e também conspirado para que seu marido morresse. E nesse momento específico, diante de uma série de desventuras, Davi ele vai expor o seu pecado diante de Deus, confessar o seu pecado e buscar em Deus perdão para ele. Em um mundo onde as pessoas tentam justificar seus erros, encontramos nas Escrituras o padrão de como devemos nos portar diante de Deus. E sabemos que todo esse caos que temos acompanhado, nós não temos propriedade a respeito do dia de amanhã. Não temos propriedade nem garantia de que continuaremos caminhando por essa terra. E eu gosto muito de pensar que eu preciso colocar a minha vida em dia com o meu Criador todos os dias. Afinal de contas, eu sou uma máquina de pecado ambulante. Afinal de contas, eu peco até quando não quero pecar. A minha existência é em pecado. E é por isso que eu preciso estar em comunhão com o Criador, é por isso que eu preciso estar em sintonia com Ele, para que diante dEle eu seja encontrado fiel. E o Salmo 51, acredito que é muito propício, porque é a prática de como realmente é o verdadeiro arrependimento. Então acompanhe-me na leitura. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão. Apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti pequei e fiz o que tu reprovas. De modo que justa é a tua sentença e tens razão em condenar-me. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu a minha mãe. Sei que desejas a verdade no íntimo e no coração me ensinas a sabedoria. Purifica-me como isopo e ficarei puro. Lava-me e mais branco que a neve serei. Faz-me ouvir de novo júbilo e alegria, e os ossos que esmagaste exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga as minhas iniquidades. Cria em mim um coração puro, ó Deus, renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Devolva-me a alegria na tua salvação e sustenta-me com o espírito pronto a obedecer. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Livre-me da culpa dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua aclamará a tua justiça. Ó Senhor, dá palavra aos meus lábios, e a minha boca anunciará o teu louvor.
Não te deleitas em sacrifícios, nem te agradas em holocaustos, senão eu faria. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, este tu não desprezas. Por tua vontade, fazes Sião prosperar, ergue os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios sinceros, das ofertas queimadas e dos holocaustos e novilhos que serão oferecidos sobre o teu altar. Nos dias de hoje, onde as pessoas tentam justificar os seus erros, justificar os seus pecados, até criam os pecadinhos de estimação, com a premissa dizendo que eu sou assim, eu nasci assim, eu vou morrer assim. Nós encontramos nesse salmo que pecado, ele é muito mais severo do que poderíamos imaginar. Em contrapartida, arrependimento não é algo que parte de uma emoção, de um derramar de lágrimas. Arrependimento é muito mais que emocionalismo. Arrependimento é algo racional. Arrependimento é algo que conscientemente reconhecemos que estamos errados. E não queremos nos justificar. Queremos uma única coisa: o favor de Deus sobre nossas vidas. E diante disso, nós podemos identificar a estrutura desse salmo, quando o salmista, à luz do verso 1 ao 8, ele vai nos mostrar que reconhecimento do erro deve ser realmente algo de dentro do nosso coração, deve ser algo racional, inspirado pelo Espírito Santo, iluminado pelo Espírito Santo, e com essa iluminação, nós poderemos buscar uma integridade espiritual. Então, o verdadeiro arrependimento é o reconhecimento do erro, e esse reconhecimento na necessidade de voltar a ser íntegro. Tem pessoas que dizem, eu me arrependi, aí daqui a 2, 3 dias começam a fazer tudo de novo. Tem pessoas que dizem, eu me arrependi, aí começam lentamente a reproduzir o que eles eram novamente. E ainda usam as justificativas dizendo que são carnais, que são fracos, que são sem vergonha. Não, na realidade não é isso. Quando nós olhamos para esse texto e vimos que o verdadeiro arrependimento é a busca pela verdadeira integridade, o arrependimento é algo consciente, inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Afinal de contas, o pecado, ele possui a potencialidade de nos afastar do Senhor todos os dias. E é por isso que precisamos observar com cuidado a necessidade de buscar em Deus purificação para os nossos pecados, a purificação para os nossos erros, e pedir a Deus que nos lave, que retire de nós o peso extra da culpa que carregamos. É por isso que precisamos voltar a ter alegria no Senhor, como Ele vai dizer no verso 8, faz-me ouvir de novo, júbilo de alegria, e os ossos que esmagastes exultarão. Precisamos ter essa consciência. Agora, o verdadeiro arrependido, eu creio que ele é uma pessoa totalmente dependente de Deus. É uma pessoa que necessita de Deus para sobreviver como o ar que respira. O verdadeiro arrependido não é aquele que apenas chora, é aquele que chora e muda, e reconhece o erro e não se justifica. Lembra a síndrome de Adão? Quando ele come o fruto que a mulher lhe deu, e aí ele chega ao questionado por Deus, ele diz, a mulher que tu me destes, foi ela a culpada. E não é bem assim que funciona. O pecado, ele não se explica, o pecado se paga, e é por isso que Cristo pagou esse preço por nós. Então, não adianta você querer que a dívida seja paga uma outra vez. Se Cristo, ele morreu para que os nossos pecados pudessem ser absolvidos por Deus, então busque Deus em sua vida, sinceramente, e se arrependa. Busque Deus diariamente e se arrependa. Afinal de contas, nós precisamos ser sinceros com Deus. E o verso 9 e 10, Davi vai nos mostrar exatamente isso. Não te expulses da minha presença, não tires de mim o teu Santo Espírito, devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito pronto. Nós precisamos reconhecer a necessidade de estar constantemente na presença do Senhor. Se nós não tivermos o reconhecimento, se nós não tivermos sequer a necessidade, não teremos o reconhecimento.
Se sua alma não necessita de Deus diariamente, se você não sente falta da presença de Deus, a presença do Santo Espírito em você, se você não sente falta dos cuidados de Deus, das promessas de Deus sendo lembradas a você todos os dias, não tem como você querer reconhecer nada. Você está apenas se auto-sabotando. Não existe isso. Mas aqueles que nasceram de novo, eles não podem postergar a busca pelo perdão do Senhor. Afinal de contas, se estamos distantes de Deus pela prática do pecado, Lucas 15 vai nos mostrar aquelas parábolas onde vimos a dracma perdida, a ovelha perdida e o filho que havia se perdido. Nós podemos perceber que em todas as circunstâncias só há alegria novamente quando se encontra. E muitas pessoas têm se distanciado de Deus e perdido essa relação com Deus. E Deus nos convida ao verdadeiro arrependimento hoje. Ele nos convida a uma verdadeira reconciliação com Ele. Não adianta só também você ficar dizendo, eu peco mesmo, eu não presto para nada. Não adianta. Confissão sem arrependimento não serve para Deus. Nós precisamos confessar sim, mas que seja algo que promova mudança em nosso coração. E Davi aqui ele vai nos mostrar uma dica muito importante. Aquilo que promove o nosso buscar a Deus diariamente é o Espírito Santo de Deus. É por isso que ele vai dizer que Deus não tire dele a presença do seu Santo Espírito. Que nós possamos orar todos os dias, meus irmãos. Pai, não remove de mim a presença do teu Santo Espírito. Pai, não remove de mim a tua presença, porque ela é que me dá a direção. O verdadeiro arrependido, ele é aquele que não vai impulsionado por um momento, é aquele que vai até o Senhor consciente de que foi ajudado por Deus e que também precisa ajudar os outros. Na luz dos versos 13 ao 15, nós podemos perceber a intenção de Davi diante do perdão de Deus recebido, da iminência do perdão de Deus. Ele vai dizer, perdoa-me, e quando o Senhor me perdoar, eu ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Livra-me da culpa dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua clamará a tua justiça. Ó Senhor, dá palavra aos meus lábios, e a minha boca anunciará o teu louvor. Não te deleitas de sacrifícios, nem te agrada de holocausto, senão eu te ofertaria. Sabe, irmãos, você foi perdoado por Deus? Amém. Aleluia. Então o seu propósito é ajudar outras pessoas, como eu estou fazendo agora. Eu recebo o perdão de Deus diariamente. Eu recebo o favor do Senhor sobre minha vida imerecidamente. Porque Ele me ama demais, Ele é bom demais. Mas a mesma intensidade que Ele ama você também. E é por isso que você precisa confessar os seus pecados, se reconciliar com o Criador, com o propósito de abençoar outras vidas. Possa ir a Deus com o coração sincero, dizendo, Pai, perdoa os meus pecados para que eu possa facilitar a compreensão da Tua palavra, para que outros também, Senhor, vá a Ti e peçam perdão pelos seus pecados. Esse é o nosso papel. Nós não somos aqueles que criam obstáculos para o perdão do Senhor. Nós somos aqueles que facilitam o caminho da palavra até aqueles corações. Mas muitas vezes os corações, quando confrontados, eles se fecham, eles travam, eles não querem ceder, eles não querem se humilhar, eles não querem buscar a face do Senhor e principalmente, eles não querem mudar. Mas o salmista está nos dizendo que só quando reconhecermos a nossa condição, confessarmos aquilo que fazemos e buscarmos em Deus força para não permanecer naquela prisão, é que o Senhor se agradará de nós. Nós precisamos compreender que Deus, Ele quer que sejamos bênção na vida do nosso próximo. Deus, Ele não quer palavras bonitas, Deus, Ele não quer dízimos altos, Deus, Ele não quer ofertas sacrificiais, faraônicas. Sabe o que Deus quer? A palavra vai nos mostrar. Verso 17 ao 19. Os sacrifícios que agradam a Deus é um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás.
Por tua vontade faz Sião prosperar, ergue os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios sinceros, das ofertas queimadas, dos holocaustos, novilhos oferecidos sobre o teu altar. É isso que Deus quer. Deus quer o teu coração. Deus quer a tua confissão sincera. Deus quer o teu coração no altar. Deus quer realmente que você recomece com Ele. Então que você possa reconhecer o que verdadeiramente Deus quer de você e não negar. Que você possa ofertar a Deus aquilo que Ele te pede e entregue em amor, por amor, porque sacrifício maior Deus fez por você através de Jesus Cristo. Arrependimento é muito mais que palavras bonitas. Arrependimento é muito mais que gestos bonitos. Arrependimento é mudança. Arrependimento é uma confissão racional, sem justificativas. Eu pequei, eu sou miserável e é somente o favor do Senhor com sua graça que poderá me perdoar e me tornar mais alvo do que a neve. Lágrimas não comovem o coração daquele que conhece o teu coração. As lágrimas podem nos comover. As lágrimas comovem nós que somos limitados. As palavras bonitas convencem os homens, mas nada que você diga conseguirá tocar o coração de Deus se não for verdadeiro. Nada que você faça tocará o coração de Deus se não for verdadeiro. Não adianta belas palavras, não adiantam belos gestos de sacrifício. Sabe o que adianta? Um coração quebrantado e humilde. Certeza que Ele não rejeitará. Por isso, vá até o Senhor. Confesse os seus pecados. Confesse a sua culpa. E Ele tem um perdão preparado para você. Receba esse perdão, pois Ele te oferta através do sacrifício de Cristo. Que Deus os abençoe e que você aplique essa palavra em seu coração. Amém. Vamos orar. Pai, nós te rogamos, ó Deus, que o Senhor nos proteja, nos livre do mal, Senhor. E nos ajuda, Pai, a ter um coração quebrantado, humilde, um coração, Deus, que tem a sintonia com os céus, ó Pai. Um coração sensível a te obedecer e ouvir a tua voz. Um coração, ó Deus, que recorre ao teu favor todas as vezes que vacilar. Um coração, ó Deus, estável. Um coração, ó Pai, quebrantado. Ajuda-nos, ó Deus, ajuda a tua igreja. E aqueles que estão distantes de ti, que possam se aproximar e possam te exaltar, hoje e agora e para todo sempre. Amém.